aqui. Meu nome é Matheus Domingos, eu sou Senior Event Manager na Team Liquid e hoje eu vou apresentar para vocês o método Shiva. São os 4 passos essenciais para produzir o seu evento, tá? Vamos lá então. Quem sou eu? Um resumo rápido aí, porque se for contar a história vai demorar muito. 32 anos, eu sou natural de Florianópolis, atualmente moro em São Paulo. Presidi e fundei a Associação Atlética da Engenharia de Controle e Automação na UFSC, que foi onde eu comecei a minha carreira de produtor. Fui CEO por 6 anos da Shiva Entretenimento. Fui membro fundador da Federação de Esporte Eletrônico de Santa Catarina, em 2019. São 13 anos produzindo eventos, experiência no Brasil e fora. Mês passado eu entreguei meu primeiro evento fora do Brasil. Não tenho exatamente os números, porque no começo a gente não contava, mas eu acredito que já foram mais de 100 projetos que a gente entregou. Hoje eu lidero os projetos de eventos na Team Liquid Brasil e alguns eventos da Team Liquid Internacional. Então, qual que é o problema do mercado? Desde o começo eu senti que para produzir eventos as pessoas não levavam muito a sério. A gente tem tantas ferramentas hoje em dia para auxiliar uma boa produção e tratar a produção de eventos como um projeto. Então, qualquer ferramenta de project management poderia funcionar com eventos. Eventos muitas vezes não tinham as suas estruturas bem definidas, as suas áreas bem definidas, os seus subdepartamentos bem definidos, e como está escrito, quem improvisa paga caro. E muitas vezes eu vi projetos darem errado simplesmente porque não faziam coisas básicas, um bom briefing, uma boa definição, uma análise de risco para entender qual é a dificuldade. Então, todo evento é diferente, né? Um casamento, um evento como esse, uma transmissão ao vivo, uma transmissão offline, um torneio de esportes, um aniversário de 15 anos, mas os problemas são os mesmos. Cara, como qualquer método, ele nasce da necessidade. Então, com a Shiva, eu fui fazer um intercâmbio na Austrália e lá eu vi de muito perto a cultura oriental. E lá em 2016, na Coreia, as pessoas iam cortar o cabelo e elas escolhiam o jogador de LoL para cortar o cabelo. Então lá eles andam de McLaren, namoram supermodelos, então o mercado já estava muito mais preparado. Quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com games. Não sei o que, mas eu tenho que fazer. Então, eu fui testando um monte de coisa. Fiz torneio, tive um time de LoL, fiz mapeamento de dados para Red Bull, fiz festas, fiz festivais. E eu fui entendendo, cara, é sempre a mesma coisa. Sempre tem processos que eu preciso respeitar. Sempre tem fluxos que, se eu não tenho isso em mente, vai dar problema no futuro. Então, foi aí que a gente começou a desenvolver o método Shiva. Eu não tô inventando a roda, gente. Aqui é o básico, mas se bem estruturado e bem feito, traz ótimos resultados. O método se resume em 4 etapas: captação, pré-evento, evento e pós. Não é nada demais. É o briefing, é o planejamento, é a execução e é o debriefing. Eu vou passar cada um deles para vocês e vou tentar trazer a minha visão e algumas dicas e ferramentas que vocês podem levar da minha palestra hoje para frente. E quem sabe no futuro isso aqui vira um mini curso, não sei, vamos testar. Acho que vou trocar de lado agora. Vamos lá. Gente, vai parecer que eu estou promovendo o meu Instagram, mas é que eu só achei foto minha, foi o que deu para fazer de ontem para hoje, gente. Perdão. Mas é isso aí, captação é onde o evento realmente começa. Então a gente precisa entender o objetivo, alinhar expectativas, mapear riscos. Se a captação vier incompleta, o evento inteiro sofre depois. Eu costumo sempre explicar para as pessoas que quanto mais tu gasta energia na primeira e na segunda etapa, menos energia tu vai ter que gastar na execução e no pós. Então é uma curva exponencial invertida. Então começa lá em cima de processos e fluxos que tu tem que respeitar, documentos, e você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E se tu fizer bem feito e os deuses dos eventos derem certo para ti, o teu pós-evento é tipo, foi ótimo, vamos repetir, é isso.
Então, se tudo der certo, o teu debriefing não tem nada para melhorar, foi tudo perfeito, vamos só repetir. Esse é o cenário ideal. Nunca aconteceu, gente, mas uma hora pode ser que aconteça. Perguntas essenciais, eu acho que isso aí todo mundo sabe. Esse evento aqui, qual que é o objetivo? Quem que é o cliente? Qual que é o público-alvo? Qual que é o nosso budget real? Quantas pessoas precisam estar envolvidas? Então, qual que é o risco? Né? Pode chover aqui e derrubar a tenda. Tem que ter um plano para isso. Mas isso aqui é fácil de entender. Os erros comuns é simplesmente não respeitar essas perguntas ou simplesmente não ter a resposta para essas perguntas. Então, briefing completo, não confrontar. Isso é uma coisa que a minha coordenadora hoje, é uma coisa que eu estou tentando passar para ela. Não dá para ser passivo e trabalhar com o evento. Então, tipo, dependendo do teu projeto, do teu briefing, tu está lidando com o cliente, está lidando com o lead. Ou, como é na Team Liquid hoje, a gente tem um departamento comercial. Então, o meu briefing é interno. Eu faço com o meu departamento comercial. E não dá para ser passivo. Porque se você for passivo aqui, desculpa a palavra, mas você vai se ferrar lá na frente. Se você não confrontar o cliente, hoje eu lido com a Blizzard, com a Visa, com a Alienware. Você fica, meu Deus. Cara, se eu não confrontar eles, lá na frente, quem vai sofrer? Sou eu. Eu sou responsável pela entrega do evento. Então, tem que mapear risco, tem que encher o saco, tem que fazer perguntas. E isso aqui, eu adoro essa palavra aqui. Tá? Faz 5 meses que eu estou na empresa, faz 5 meses que eu estou pagando incêndio. Porque numa empresa do tamanho da Liquid, os projetos já começam no começo do ano ou até no ano passado. Então eu cheguei no meio do olho do furacão, com os maiores eventos do Brasil. Então Anime Friends, BGS, Gamescom e CCXP. Dá, sei lá, 1,5 milhão de pessoas esses 4 eventos. Então, não dá para começar apagando incêndio, porque é um vício. Você vai continuar apagando incêndio, você nunca vai parar de apagar incêndio até você dar o famoso burnoutinho. Então, qual que é a dica aqui e por que o método Shiva funciona? Porque a captação não é só saber, não é só perguntar, é saber conduzir. Então, beleza, Matheus, eu sei que é a captação, eu tenho um documento de briefing lá que eu envio para o meu cliente. Está errado. Porque cada pessoa, você tem que ter um lado comercial, você tem que ter um lado vendedor. Cada pessoa que você vai lidar, seja um lead, seja um departamento interno, vai ter uma maneira de conduzir. Que, idealmente, eu mando um formulário com 30 perguntas. Que eu quero saber o máximo de informações, certo? A gente precisa ter o máximo de informações aqui. Você pode ficar perguntando infinitas coisas. O que você quer que eu faça se chover e destruir a tenda? Você pode fazer isso. Mas você precisa saber que cada cliente é uma pessoa diferente. Acho que é o mais importante. Então, tem que adaptar o tipo de abordagem. Tem pessoa, eu já tive cliente que, cara, é um senhor mais de idade, não é introduzido na tecnologia, tinha que ligar. Tinha tudo por ligação. Então, como é que eu vou mandar um briefing para ele preencher, se ele, sei lá, não sabe abrir um Google Drive? Então, a gente tem que saber conduzir, tem que saber qual que é a melhor forma de fazer esse approach. Meu departamento comercial hoje tem 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas, o fulano cuida da Visa, a ciclana cuida da Blizzard. Cada uma dessas pessoas, eu tenho um approach diferente para falar com elas. Mas o objetivo é o mesmo. Eu preciso extrair o máximo de perguntas possíveis no briefing. Como eu falei, processos lá em cima. Tá? Aqui também é aquilo que eu falei no começo da minha fala. Ferramentas de gestão. Gente, na Shiva, eu acho que eu testei todas as ferramentas do mercado. Juro por Deus. Trello, Bitrix, Asana, todas. Monday, todas. Para o nosso modo de operar, para a equipe que eu tinha, o ClickUp foi o melhor. Mas eu bato na tecla. Tem que ter uma ferramenta de gestão. Mas eu sou produtor de festinha de criança. Não interessa. Você precisa ter uma ferramenta de gestão. Porque senão, tu não consegue aplicar esse método. Você precisa ter uma ferramenta para criar uma versão, uma V1 dos teus processos e lá no debriefing você conseguir fazer uma V2. Você vai identificar, eu deveria ter perguntado
se precisava de piscina de bolinha. Todo cliente quer. Então você vai e volta aqui no briefing, usando a ferramenta de gestão e adiciona, perguntar sobre a piscina de bolinha. Eu preciso ter essa informação porque eu percebi que é um grande problema. Então isso é muito essencial. Os modelos também. Então a maioria dos clientes sempre tente forçar aquilo que é melhor para você. O que é melhor para mim? O melhor para mim é que ele responda essas 15 perguntas. Eu tento enviar. Se o lead não consegue responder a tempo, não está afim, tenta outro approach. Reunião. Eu gosto muito de reunião. É meio difícil, hoje em dia a gente quer tudo muito rápido. Ah, manda o briefing aí, me responde que eu te entrego o valor do evento. Ou eu te digo como é que vai ser o evento, ou eu te passo o plano. Cara, mas a maioria das pessoas gosta desse tratamento, gosta de uma reunião. Porque tu consegue explicar, você consegue trazer para o cliente que se ele não me responder... Se ele não me responder, se a gente não mapear os riscos, numa apresentação bem estruturada de briefing, eu consigo mostrar, ó, se você não me responder, pode ser que dê um problema no nosso evento. Então, ixi, acho que agora... Produção? Tá, obrigado, gente. Então, é isso, tá? Ah, isso aqui é muito importante, gente, tá? Principalmente se você trabalha numa empresa, numa agência mais estruturada assim. Também vem com o lado passivo. A partir do momento que você começa a estruturar o método Shiva, você vai ter uma noção. Então, hoje, por exemplo, hoje na Liquid, eu sei que eventos do tamanho da BGS, da CCXP, eu preciso de 12 semanas. Como que eu cheguei nisso? Depois que eu fiz um processo inteiro. Depois que eu fiz um processo inteiro, eu apliquei o método Shiva na Liquid e fiz um processo ao contrário e percebi, eu preciso de 12 semanas. Então, no debriefing do primeiro evento que eu entreguei, eu falei, não vai dar certo. Isso de semanas, eu não vou conseguir entregar um evento bom. Então, eu já atualizei. O próximo evento que teve da Liquid, eu já trouxe, ó galera, não vendam eventos do tamanho da BGS sem 12 semanas. Porque vai dar merda. Não vai dar certo. Então é um processo retroativo, tem muito a ver com leitura humana, como está escrito, não é um padrão. Cada projeto, cada mercado vai ter as suas nuances, mas a estrutura do método é a mesma. Obrigado, gente. Então, segunda etapa, como é que nós estamos de tempo? Meu Deus do céu, preciso falar mais rápido. Tá, pré-evento. Como eu falei, o briefing bem estruturado, aqui no pré-evento, no planejamento, já diminui um pouco da carga. Porque tu já fez a maioria das perguntas para o cliente ou para o seu departamento comercial, já entendeu. Aqui é planejar, reduzir risco. Tá? Não vai adianta querer planejar depois. No dia do evento, é executar. Então, transformar o briefing no plano de ação. Então, pegar todas aquelas informações que você tem e transformar num plano de ação. Como você vai executar? Por isso a ferramenta de gestão. Então eu posso dividir um evento como esse, eu sei que eu vou ter uma subseção de broadcast. Então tem todo um fluxo de processo que tem a ver com a transmissão. Tem todo um fluxo de processos que tem a ver com catering, com a alimentação, com a recepção dos convidados. Então você começa a criar. Não precisa inventar a roda, já existem estruturas bem definidas. Você não precisa criar um monte de departamento, vai pelo simples. Produtifica o serviço, eu adoro essa palavra. A gente tem um prédio lá na Liquid em São Paulo, que é a sede da empresa. A gente faz muito evento dentro do prédio. Então a gente vende a estrutura do prédio para os nossos clientes. Essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Cara, qual que é a diferença? Entender que na Liquid eu tenho eventos de feira e eu tenho eventos de prédio. Então fiz duas divisões simples. Chegou o briefing para mim. É um evento de feira ou é um evento dentro do prédio, dentro do facility? É um evento dentro do facility. O que eu preciso saber dentro do facility? Quais são as estruturas do prédio? Então eu meio que já vou criando um produto do serviço que eu estou oferecendo. E esse produto ele já vem no pacotinho, ele já vem fechado. Então ele já vem com os seus próprios fluxos. Ah, eu preciso de segurança. Ah, eu preciso setar qual vai ser a transmissão dentro do prédio. Eu preciso ver a equipe de limpeza, eu preciso ver a etiqueteira para poder emitir os ingressos para todo mundo. Então eu já vou ter isso mapeado porque o produto já está redondo. É óbvio que se no briefing o cliente pedir uma coisa diferente, eu quero o evento do prédio mais uma outra coisa. Aí você se adapta ao cliente.
Os fluxos têm que estar claros. Você tem que entender que pensar qual é a futura ação vai te evitar problemas, como eu falei lá no começo. Reduz riscos. Então, se eu vou entregar, igual a Comic Con que nós estamos entregando agora em São Paulo, vou entregar a Comic Con, eu tenho que entender que eu preciso organizar o máximo de coisas, o máximo de atividades antes do evento, para que eu chegue na etapa de execução, eu só execute. Não tem como, aqui é uma etapa, aqui eu costumo dizer, a pessoa tem que ser um pouco neurótica. Ela tem que pensar, ela tem que ligar na cabeça dela, cara, o que pode dar errado? O que é uma ameaça? Então, a gente tem ferramentas hoje para isso, como eu falei aqui. Pô, por que eu não posso aplicar uma matriz RACI numa produção de evento? Por que eu não posso fazer uma análise SWOT numa produção de evento? Claro que você pode. Se eu estou entregando um projeto de 1,5 milhão, por que eu não vou usar uma análise SWOT no projeto? Por que eu não vou fazer uma matriz RACI se o meu projeto ele envolve inúmeros departamentos? Então, se envolve outros departamentos, eu preciso saber quem é responsible, quem é accountable, porque isso gera atrito. Então, eu vejo, por exemplo, a minha maior dificuldade hoje, no tamanho da empresa que eu trabalho, são as relações dentro da empresa. Então, a comunicação mais assertiva, evitar os conflitos, ou fazer um overlap de funções. Queira ou não queira, quando a gente tem um projeto grande, você vai fazer um overlap de função. Cara, eu preciso que o talento, eu preciso que o influenciador X esteja no stand às 5 horas. Só que eu tenho um departamento só de talentos. Então tem que ter essa conexão entre os departamentos. Se não acontecer isso, você vai gerar estresse, vai gerar atrito. E lá na execução você vai ter problema. Então aqui é prever o máximo de problema que você vai acontecer e estruturar quais são os processos que você vai fazer. Outra coisa, hierarquia funcional. Isso aqui é importante. Então, se você sabe, por exemplo, se acontecer um problema de alimentação, quem que é a pessoa responsável? Quem que é a próxima pessoa na cadeia, na hierarquia do projeto a responder por essa? Se isso não está bem definido, quando chegar um problema, as pessoas tendem a se desesperar. O segurança não está aqui. A loja da Liquid está rolando venda, um fluxo de pessoas entrando, segurança mil. Então as pessoas tendem a ficar muito nervosas, tendem a desesperar. Então se você já definir isso antes com a sua equipe, pessoal, quais são os possíveis problemas? Gente, lá na frente a gente vai contratar uma empresa de segurança, a gente vai alinhar os valores, a gente vai alinhar o modo de operação, tem que pensar, é um público gamer, tá? O nosso público é um público mais feminino. Lembra que eu perguntei lá atrás, do briefing, qual que é o público-alvo? É um público mais feminino. O que eu vou pensar? Cara, então eu vou pedir para a empresa de segurança contratar uma segurança feminina. Já prevendo, é um homem, pode ser que ele seja grosso, mal educado. Já tem que prever essas coisas. Mas se eventual um problema, a segurança saiu, foi no banheiro, ficou sem segurança, o que acontece? Gente, já define qual é a hierarquia. Chama o Matheus, chama a Duda, e logo em seguida tem uma cadeia para se respeitar. Isso vai te evitar dor de cabeça no dia do evento. Então, é aquilo. Muitas vezes o briefing vai chegar assim. Eu quero um evento para 500 pessoas, eu não sei quanto que eu quero gastar, não sei o local, e eu quero que tenha um simulador de corrida. Então, planejar a segunda etapa é isso aqui. Transformar a informação bruta num plano de ação, numa execução clara. Então, quebra o briefing em produtos claros. Ele quer uma ativação de um simulador de corrida. Vamos separar isso. Quem que é o responsável por isso? Fulano é responsável por isso. Quais são os riscos que se envolvem? Tem que ter eletricidade, tem que ter internet. Fornecedor tem que ser um fornecedor confiável. Não dá para chegar aqui e a TV não aparecer. Então, você vai analisando, você vai botando isso no software de gestão, seja qual ele que seja, e você vai produtificando e transformando isso num produto redondo. Cronograma também, até que dia? A internet tem que estar definida uma semana antes, pelo menos, 15 dias antes, e assim por diante. Opções de orçamento. E lembre sempre de alinhar tudo com o cliente. No meu caso, hoje eu faço com o departamento comercial da empresa. Então sempre tem uma comunicação assertiva, que às vezes eu passo muito por isso. Estou ali fazendo 2, 3 eventos ao mesmo tempo. Preciso que façam
uma estrutura de uma casa para o World of Warcraft. Estamos ali, pegamos o briefing, fizemos tudo que o cliente pediu, mandei pintar as pedras de cinza. Achei bonito. Na correria, não, cinza tá legal. Aí manda a foto pro cliente depois. Ele fala, não, eu não gostei desse cinza. Eu quero cinza claro. Tipo assim, é detalhe. Mas isso vai me custar 3 horas do meu dia. Isso vai me custar mais tantos reais da agência. Então, é no detalhe que a gente cria problemas. Como eu falei, tem que ser meio neurótico e pensar em todos os problemas possíveis. Mas com uma ferramenta de gestão, você vai começando a criar checklists e você cria templates desse modelo. E quando você precisar executar um evento parecido, produtificado, você já vai passar por isso e você vai lembrar, pô, vamos sempre, a cada semana, fazer uma reunião de alinhamento com o cliente para ver se está tudo certo, se ele está concordando com aquilo que a gente está pensando. Próxima etapa é a execução. Então aqui não tem mais planejamento. Aqui o planejamento já foi para as cucuia, aqui é executar. Não dá para parar no meio do evento e falar, eu acho que a gente deveria ter feito assim, gente. O evento é das 8 às 9 da noite, das 8 da manhã às 9 da noite. Você tem ali 12 horas, 13 horas para fazer o melhor que o seu cliente pediu, que o seu briefing pediu, que o seu departamento comercial pediu. Então é executar, decisões rápidas, comunicação assertiva e assim por diante. Vou só dar uma conferida aqui se eu estou passando muito. Acho que vai dar boa. Tá. Qual é o papel do produtor no dia a dia, nos dias de evento, né? Como eu falei, você opera. Aqui, um evento universitário, público de 6.000 pessoas, 1 tonelada e 200 quilos de linguiça. O evento Open Food. Equipe de 300 pessoas trabalhando. Então, hierarquias bem definidas. Eu era o produtor geral, eu tinha vários chefes de departamentos, cada chefe de departamento tinha os seus, vamos dizer assim, colaboradores, funcionários. Coordenação, controle de risco, foco no time, decisões rápidas, liderança calma, comunicação precisa. Ou seja, não surta. Segue o plano, vai acontecer problema, vai ter coisa que você não pensou e sempre vai ter, tá? Eu adoro esse exemplo aqui. A gente foi para a Van Liberty, lá em 2019, para entregar um campeonato de League of Legends e um campeonato de Counter-Strike. Na época, acho que era o Gol. Então, o cliente, na época, super hypado, 2019, estava muito no hype. Para nós, era uma oportunidade muito grande de subir no mercado. Chegou lá, tudo pronto, tudo certinho, configuramos o servidor, a plateia estava lá, o público legal, a estrutura do espaço fenomenal, arquibancada, telão, setamos os times, fizemos aquela nossa checklist pré-evento, vimos que estava tudo ok, faltava fazer alguns pequenos ajustes, transmissão online, narrador ok, voz ok, chat ok, tudo certo. Deu meia hora de evento, um caminhão passa e derruba o transformador da rua. Eu tinha que ter colocado no briefing lá, proibir caminhão de passar na rua. O que faz uma situação dessa? Eu deveria ter contratado um gerador para um evento de 100 pessoas. Não. Então, eu falo a gente, mas é mais eu. Eu costumo botar a culpa em mim. Naquela época eu não tinha a resiliência que eu tenho hoje. Mas, passada aquela meia hora de pânico, a gente conseguiu pensar no briefing. Qual era o objetivo do cliente? A Van queria fazer um campeonato gigantesco para achar novos jogadores? Não. A Van queria criar um mercado Série B de League of Legends e CS Santa Catarina? Não. A Van queria fazer um evento para a comunidade. Então o que a gente fez? Lá, na época, eles eram patrocinados por alguma empresa sorvete e tal. Energia caiu, o freezer começou a descongelar, o que eu pensei? Cara, tá todos os fãs aqui fazendo nada e o objetivo é a comunidade. Falei com o responsável, falei, cara, abre esse freezer aqui,
distribui picolé e sorvete para todo mundo aqui. A gente faz uma ativação presencial, enquanto a gente vai ligando para a operadora de energia e ver o que vai dar para fazer. E foi isso que a gente fez. Então, cara, é ter em mente sempre o objetivo do cliente. Cara, o que ele quer, o que ele quer, o que ele precisa, o que eu preciso entregar no final. Ele nem lembrou que acabou a energia do negócio. A gente foi lá, deu picolé para todo mundo ficou feliz, passou, acho que foi uns 40 minutos, uma hora, voltou a energia, live no ar, campeonato rolou, todo mundo saiu feliz. É óbvio que deu um surtinho, aí eu ganhei uns 4 fios de cabelo branco. Mas é isso, gente. Problemas básicos, todo mundo passa por isso aqui, esse evento deve estar passando por isso. Fornecedor que atrasa, item crítico que chega fora do combinado, pô, pediu um brinde X, chegou um brinde nada a ver. Cara, é super comum. Qual é o telão? Ó, o telão. O que eu faço agora? Análise de risco. Gente que some e falha na comunicação. Meu, quantas vezes? Quer ver terceirizado, quarteirizado? Ah, simplesmente a pessoa não vem, desaparece. Então, é isso, gente. É tentar entender qual que era o plano, o que você pensou aqui no teu plano de ação e tentar seguir ele ao máximo possível. Nem sempre você vai conseguir seguir. Muitas vezes você vai ter que se adaptar. Mas isso faz parte da vida do produtor. Tem que ter decisão rápida, tem que saber qual que é a melhor saída e ser confiante nisso, tá? Cara, e o pós é... Aqui o pessoal costuma não ligar pra isso, mas eu sou insuportável nisso, tá? Cara, o que a maioria das agências e empresas fazem? Lavação de roupa. Isso aqui não é lavação de roupa. Isso aqui não é para ficar apontando o dedo pro outro. Não é, tá? Etapa que gera evolução contínua. Revisar acertos, consolidar feedbacks, fechar pendências. Cara, é isso aqui, tá? Tem inúmeras metodologias na internet. Eu gosto dessa. Tá? O que funcionou? Qual é o telão? Vou falar. Esquece o telão. Foca em mim agora, então. O que funciona, o que não funciona e o que dá para melhorar. Então é bem explícito. O que funcionou não é o que quase funcionou, é o que funcionou. Cara, o catering tava sensacional. Todo mundo amou. Beleza. Ah, o catering tava bom. Então não funcionou. Se o objetivo era que todo mundo saísse satisfeito com o catering e a resposta não foi, tava bom pra caralho, então não funcionou. Então precisa melhorar. O que não funcionou radical. Não deu certo as cadeiras aqui. Todo mundo reclamou, ficou com dor nas costas. Algumas pessoas reclamaram. Não, todo mundo odiou as cadeiras. Então é bem, tipo, o que deu certo pra caralho, o que não deu certo e o resto vai ficar pra cá. Aqui você vai filtrar. O que é relevante? Sempre tendo em vista o início. Então, se a experiência da Van Liberty, se o foco, o objetivo da Van Liberty era a experiência com os jogadores, então eu não preciso melhorar o gerador. Não vai para o meu debriefing isso. Isso aqui, esquece. Foca no que foi pedido. Ah, é um evento de uma vez só. Se é um evento de uma vez só, o que eu tenho que focar? Lucro, a satisfação da minha empresa, satisfação dos meus funcionários. Se é uma coisa de uma vez só que não vai repetir, você vira para ti. Trabalhei muito, muito estressante, aí você foca nisso. Ah, é uma coisa só. Sei lá, uma empresa que não existe mais. A empresa veio, fez o projeto e sumiu. Nunca mais vai acontecer isso. Então faz o debriefing pensando nos teus processos internos. Tá, dica extra aí, tá? Essa eu botei agora de manhã. Tá acabando já. Cara, cerque de pessoas alinhadas com o seu propósito. Tipo, cara, produzir eventos é muito complicado. É muito difícil. Eu tive sorte de ter pessoas ao longo da minha carreira que compravam as minhas maluquices. Que lá em 2016 eu ia achar 5, 6... Teve época que tinha 15 pessoas trabalhando comigo. Não tinha salário. Era por projeto. Tá? Então, cara, se você quer entrar no ramo de produção de eventos, seja qualquer que seja, casamento, broadcast, qualquer um, acha uns malucos e umas malucas para trabalhar contigo. As pessoas são muito importantes no processo. Cara, porque eu tava tendo
essa reflexão mês passado, não lembro quando, que eu acho que dentro da Liquid, talvez até mais que o departamento comercial, o departamento de eventos é o departamento que mais fala com pessoas no dia a dia. De longe, assim. Eu acho que até mais que o comercial, porque o comercial da Liquid é, as empresas grandes, só IP pica. Eu falo com todo mundo. É 10 gráficas no dia, é 5 empresas de segurança no dia, 3 empresas de ativação, não sei o que lá, ingresso. Então eu falo com muitas pessoas no dia a dia. Então numa hora eu estou falando com uma pessoa mais humilde, estou falando com um cara que tem uma empresa de segurança, é um linguajar mais simples, sei lá, uma empresa nova, e que não adianta eu vir falar no rebusquês, a indústria de esportes, blá blá. Cara, o cara não vai entender. E daí passa uma hora, eu tenho que fazer uma call em inglês com o meu chefe lá em Londres, e tarará. Cara, ou você é meio lelé igual eu, que tipo tem 10 personalidades na mesma pessoa, ou você tem uma equipe. Então, você tem que ter pessoas boas, você tem que ter pessoas que saibam lidar com diferentes tipos de pessoas. Então, hoje eu tenho uma coordenadora, cara, porque eu tenho 2 metros de altura, 100 e poucos quilos. Cara, é difícil para mim falar com a minha equipe de time de Valorant que é só mulher. Então, no dia do evento, gente, eu preciso que vocês estejam aqui às 2 horas. Eu falo assim, tô falando normal para mim. Mas para elas parece que eu tô dando um esporro catastrófico. Então, vocês têm que ter inteligência. Cara, eu tenho... É óbvio que, a minha coordenadora é uma excelente profissional, mas o fato de ela conseguir se comunicar e se expressar de uma maneira diferente da minha é essencial para minha equipe. Então ela lida com esse departamento porque eu sei que quanto mais que eu me esforce, eu não vou conseguir me conectar. Então é muito importante, tá? Jesus. Aqui eu achei uma foto antigaça, 2017, uma lan house que tinha lá em Florianópolis, que é onde a gente fazia todos os eventos. Multidisciplinar, então engenharia civil, jornalismo, biologia, engenharia de controle de automação, jornalismo. Cara, filosofia, alguma coisa assim. Então, é isso, gente. Chief Entretenimento era a minha empresa. Hoje eu sou 100% dedicado na Team Liquid. Eu quero voltar a produzir conteúdo igual esse. Eu gosto muito de falar sobre eventos. Esse é o meu Instagram. Não tá nada profissional, tá tudo pessoal. A ideia para o ano que vem é voltar, focar nessa parte acadêmica. E é isso, pessoal. Obrigado.